No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olhemos mais uma vez, peça para Deus falar no seu coração. Oh Pai, que maravilha ver o testemunho de João e ver o batismo de Jesus. Aquele que sem pecado não precisava se batizar, se batizou para cumprir toda a lei e a justiça a favor de nós. Fala no nosso coração, Espírito Santo. Jesus batiza pessoas com o Espírito Santo essa noite. Faça a tua obra para a tua glória. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já ocorreu com você de você sempre ver uma pessoa e de um dia para o outro, de repente, você viu ela de uma maneira especial? Já ocorreu isso com você? Comigo já. Eu lembro que eu estava na base missionária e a Sharon também estava lá, a gente estava no Jocum, estava fazendo nosso treinamento missionário, e certamente eu já via ela, já tinha dado um bom dia, e já tinha intercessão juntos, os missionários, mas daí um certo dia deu uma programação especial na base. Daí eu passando assim, eu peguei e olhei, a Sharon toda arrumada, cabelo escovado, um vestido longo, salto alto. Aquele dia eu vi ela de uma maneira diferente. Automaticamente eu falei: eu preciso ir naquela pracinha para conversar com ela. Foi o nosso primeiro contato. Já tinha visto ela várias vezes, mas um dia eu vi ela com o coração. Você lembra um dia que você viu sua esposa a primeira vez dessa maneira, sua esposa? Lembra? É especial, não é mesmo? Você que está solteiro, calma, você ainda vai ver de uma forma especial alguém. Mas meus irmãos, ela estava lá e eu a vi, e a fé é assim. A fé é ver com os olhos, não só apenas enxergar. Tanto que muitas pessoas viram Jesus, ia fazer milagres, multidões acompanhavam Jesus, mas poucos creram nele, porque poucos viram com o coração. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 1,18, ele ora dizendo assim: iluminados sejam os olhos do vosso coração. Fé é ver com o coração, porque coração não tem olho. E o apóstolo Paulo ora por isso. E perceba que interessante, no verso 14, nós não lemos, mas no capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja que João diz aqui que eles viram Jesus. Eles viram a glória de Deus, porque eles viram pela fé Jesus. Então eles viram o Deus encarnado. Muito interessante, porque nós somos chamados, irmãos, a crer, a ver. Esse texto nos chama para ver com o coração que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Repito, hoje Deus te chama para enxergar, como de maneira especial para se apaixonar pelo Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro vamos analisar como que eu falei, como eu vi a Sharon. A Bíblia diz no versículo 29, diz que um dia João viu Jesus. Mas veja que interessante, que a partir desse momento a vida de João é transformada. Ver Jesus com fé, crer nele, muda a nossa história e muda a nossa vida, além de nos dar a vida eterna. Então diz que João vê no versículo 29. Mas olha que interessante, no versículo 31, João vai dizer: eu mesmo não o conhecia. E no 33 ele vai dizer a mesma coisa: eu não o conhecia.
Vocês que estão acompanhando as pregações de João, como não João não conhecia Jesus, o Batista? Vocês sabem quem eles eram? Eles eram primos. Eles eram mais ou menos da mesma idade. João era um pouquinho mais velho que Jesus. Esse João era filho de Isabel. E a Bíblia fala que um dia Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel. E daí diz que o menino se estremeceu no ventre de Isabel, lembra? Eles eram primos. E as mães de ambos eram amigas, eram próximas. Certamente esses primos, João e Jesus, eles brincaram quando crianças. Não é possível que João fala, como eu não o conhecia, eu acho que Jesus como criança devia ser uma criança bem diferente. Porque diz que Jesus nunca pecou. Imagina uma criança brincar sem pecado. É possível isso? Você já viu um menino brincando de pique-esconder? O Caído no está brincando de pique-esconder, ele está falando assim, 1, 2, não pode olhar. Imagina como foi marcante para João, para as outras crianças, ver Jesus brincando sem pecar. Mas João vem dizer aqui que não conhecia Jesus. João conhecia Jesus certamente, mas apenas um homem Deus. No verso 30, ele vai dizer, ele testemunha, quando ele vê Jesus, ele fala, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele testemunha, ele fala que Jesus tem a primazia, e ele conhecia o varão Jesus, o homem Jesus, o homem Deus. Mas depois no verso 34 vai dizer que agora ele sabe de fato que Jesus é o Filho de Deus. Agora, depois desse momento especial que ele vê Jesus pela fé, ele não conhece só o homem Deus, agora ele conhece o Deus homem. Importante a gente saber isso, porque surgiu uma heresia na história da igreja que dizia que Jesus era um homem comum e ele se tornou divino no batismo. Mas isso não é verdade. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo é eterno, que o Filho de Deus ele se fez carne, ou seja, ele sempre existiu. Nós sabemos que Jesus é divino desde que foi concebido, desde a eternidade, porque quando Jesus era criança, alguns magos foram adorar Jesus, lembram? Eles adoraram Jesus e presentearam ele com ouro, incenso e mirra. Jesus não passou a ser Deus no batismo, ele sempre foi Deus. Então é importante a gente saber disso. O nosso catecismo vai explicar isso aqui muito bem. A pergunta 36 da nossa confissão de fé do nosso catecismo diz o seguinte: o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual Pai, no cumprimento do tempo se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas, perfeitas e distintas, e um só a pessoa para sempre. Jesus sempre foi o Filho de Deus, e no tempo ele se torna também homem. Duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa. Entenderam? Entender isso é importante para a gente ver qual o tamanho do amor de Deus por nós. Que Jesus ele não precisava desse batismo, mas ele, como eu falei, para cumprir a lei, para cumprir a justiça, ele se batiza para cumprir toda a lei de Deus que nós falhamos em cumprir. Ele recebe então o batismo, e ali nós vemos que há um encontro de Deus trino, porque ali está o Filho recebendo o batismo, está o Espírito Santo descendo sobre ele, e nos outros evangelhos vai dizer que Deus Pai falou o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus nós vemos o Deus trino se encontrando, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa coisa que, essa afirmação que Jesus fala para Jesus, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, é o que ele fala para cada um de nós também. Porque no versículo 12 de João vai dizer que quando nós recebemos e cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Você pode imaginar Deus falando isso para você? Claudiana, Tarso, Patrícia, Irene, Débora, todos que estão aqui. Você é meu filho amado, no qual me alegro de você.
Tudo por causa que Jesus se batizou e cumpriu toda a lei no nosso lugar. O mesmo amor do Pai pelo Filho é o mesmo amor de Deus, do Pai, por cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Deus homem, o homem Deus, perfeito. Meus irmãos, nós precisamos então conhecer esse Deus, esse Jesus. Precisamos hoje vê-lo pela fé com os olhos do coração. E quando isso acontecer, nós vamos nos apaixonar por Ele. Porque veja bem, João, mesmo sendo primo de Jesus, conhecendo Jesus, ele diz que não o conhecia daquela maneira que ele era. Ele não conhecia Jesus como Filho de Deus. Mas chegou um dia que os olhos dele viram pela fé e foram iluminados. E quando João então vê Jesus, veja no versículo 29 qual é a primeira afirmação que ele faz. A primeira afirmação que ele faz é que: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que afirmação maravilhosa! Quando ele vê Jesus, ele só conhecia o seu primo. E quando ele vê Jesus, ele pega e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era desse que eu estava falando. Era esse que eu dizia que eu não sou digno de nem tirar as sandálias dos pés dele. Era esse que Israel esperava para salvar de seus pecados. Mas por que Cordeiro? Por que ele não falaria assim, talvez como na Páscoa, né? A Páscoa se tornou um coelho. Por que não um coelho de Deus que tira o pecado do mundo? Por que não um animal mais forte, mais bonito? Por que não um tigre de Deus que tira o pecado do mundo? Por que o Cordeiro? Cordeiro porque de fato é a melhor definição para Jesus quando ele veio a primeira vez: manso e humilde de coração. Cordeiro é aquele que vai para o matador e não reclama, que se entrega. O Cordeiro é esse que Deus sempre disse que alguém seria sacrificado por nós. Em Gênesis 22 você vai lembrar que Deus manda a Abraão oferecer seu filho Isaque em holocausto. E daí estava próximo o momento, e Isaque pergunta ao pai: aonde está o cordeiro? E o pai dele responde para ele: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Quem provém o cordeiro é Deus. O cordeiro é de Deus, é Ele que provê o sacrifício pelos nossos pecados. Nós não somos salvos por alguma coisa que nós podemos fazer para Deus. Não somos nós que oferecemos e ofertamos a salvação. É Deus que oferta o seu Filho como Cordeiro. Nós sabemos também que tem uma história de Cordeiro em Êxodo, no capítulo 12, onde Deus manda eles pegarem o Cordeiro e sacrificá-lo, colocar o sangue nos umbrais das portas e fazer uma refeição do Cordeiro em família. E manda eles estarem prontos, porque logo eles iriam ser libertos. Veja, um Cordeiro para livrar um homem da morte, agora um Cordeiro para livrar uma família da morte. E eles tinham que comer o Cordeiro. Interessante, vai dizer em Êxodo 12, que não podia deixar nada para o outro dia, tinha que comer tudo, mostrando para nós que quando nós nos envolvemos com Jesus, tem que ser de corpo, alma e coração, tem que ser tudo ou nada, tem que comer o Cordeiro todo, tem que entregar a vida toda para Ele. E nós sabemos da história que aquele Cordeiro sacrificado, aquele sangue nas portas, livrou todas as famílias do castigo de Deus. E nós vemos depois em Isaías profetizando que um dia viria esse Cordeiro. Até que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que o Cordeiro agora não é para um homem só, o Cordeiro não é para uma família só, agora ele é para todo mundo, para tirar o pecado de todo mundo. Amém. Então não importa, irmãos, se você é rico ou pobre, se você é de uma classe social boa ou não, se você é criança ou velho, o que importa é se você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Não importa também a gravidade dos seus pecados, como foi a sua vida, em que idade você conheceu o Evangelho. Importa se você tem o sangue dele sobre a sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E Ele nos chama hoje, meus irmãos, para olhar para Ele. E quem já ouviu é totalmente grato e está pronto para servir. Sirva o Cordeiro, ama o Cordeiro, olhe hoje apaixonadamente para Ele. Ele nos purifica, Ele nos lava do nosso pecado. Meus irmãos, mas ainda há algo interessante nesse texto. Veja comigo o versículo 33 agora, que é quando João diz mais uma vez que não o conhecia. Ele diz o seguinte no versículo 33: Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vis descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Batizar com água qualquer um de nós pode fazer. No campo missionário, por exemplo, como no Nepal, eu batizava com água. Aqui, não importa se você foi batizado pelo pastor Milton, pelo pastor Pedro ou pastor Felipe, mas o batismo com o Espírito Santo, só o Senhor Jesus pode fazer. A água é aquilo que simboliza esse batismo, que simboliza esse lavar dos pecados, que simboliza essa aliança com Deus que nós temos agora. Mas o que importa é se quando nós olhamos para Ele com fé, o nosso coração foi iluminado e nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Em Tito, no capítulo 3, versículo 5, só ouça com fé a palavra, diz o seguinte. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diz ali que Ele nos lava, Ele nos regenera, é o Espírito Santo que nos dá essa nova natureza para poder adorar a Deus, para poder ver Jesus com fé. E veja que esse batismo com o Espírito Santo, ele é um batismo também, como diz lá em Tito 3,5, renovador. Ele que renova nossas vidas. É quando nós olhamos para Ele com fé, com o coração iluminado, que agora nós podemos ter uma nova vida, ou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. João só conhecia um primo, o homem Deus, mas agora ele está reconhecendo que de fato ele é o Filho de Deus. Ele conhece agora Deus homem. Quando nós conhecemos Jesus pela fé, Ele renova, Ele nos dá uma nova natureza, Ele nos batiza com o Espírito Santo, nos dando essa natureza espiritual para poder adorar a Deus, para poder amar a lei de Deus agora, porque outrora nós odiávamos a lei de Deus. Sem esse batismo, é só água na cabeça, é só mudança de religião. Nós precisamos desesperadamente encontrar com Jesus hoje, vê-lo pela fé e receber o Espírito Santo dele. Meus irmãos, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi lavado, esse lavar regenerador que nós vimos em Tito 3,5? Pode ser hoje. Jesus está passando aqui. Amém. Jesus está aqui. Amém. Talvez você pode vê-lo com fé. Ele pode iluminar o seu coração essa noite, de uma vez por todas. Algumas igrejas têm uma visão errada sobre o Espírito Santo. Eles vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para falar coisas estranhas, ter alguns gestos excêntricos, fazer um pouco de barulho. Mas o próprio Jesus explica em Atos 1,8 que o batismo do Espírito Santo seria a capacitação para testemunhar, para ser testemunha de Cristo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é eu ter a capacitação de Deus para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Veja comigo Pedro, por exemplo, o apóstolo. Antes do batismo com o Espírito Santo, um medroso que negava Jesus, lembram? Depois de Atos capítulo 2, um homem ousado que pregava para as multidões, não tinha mais medo e vergonha, e foi inclusive para a cadeia, não tinha mais medo. Batismo com o Espírito Santo é a capacidade para viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, pregar o Evangelho.
Nós precisamos ter isso em mente. Meus irmãos, como eu disse, se você olhar para Jesus com fé hoje, você conhece o homem Deus e o Deus homem, duas naturezas, uma só pessoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e te lava os seus pecados. Aquele que pode te batizar e mudar a sua vida, essa história. Pela graça de Deus, eu ouvi Jesus dessa maneira há 16 anos. E pela graça de Deus, eu deixei todas as paixões por Ele, todos os ídolos. E eu quero hoje te persuadir a você vê-lo e também amá-lo. Como João, eu aponto para Jesus essa noite. Eu não sou Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te desafio, te persuado a essa noite você olhar para Ele. E se você o ver, você vai se apaixonar por Ele. Uma paixão muito mais forte do que o que eu tive pela Cher, quando eu a vi naquele momento que ela tem para vocês. Mas vai acontecer duas coisas com você, se você se apaixonar por Jesus, ao vê-lo com fé. Você nunca mais consegue deixá-lo. Esse amor vai para toda a eternidade. Ele não perde nenhuma das suas ovelhas nas suas mãos. Você nunca mais o abandona. E você vai deixar todos os falsos amores deste mundo. Segundo, você vai também amar a noiva dele, a sua igreja. Está disposto e capacitado a servi-la. Se eu falo para o Vilmar, eu gosto tanto de você, mas eu não suporto a carne. Você acha que vai ser interessante para o Vilmar isso? Não. Não tem como amarmos Jesus, o noivo, nos apaixonarmos por Ele, sem apaixonar por aquilo que Ele morreu, que é a sua noiva, a sua igreja. Então, meus irmãos, olhar Jesus com fé essa noite, iluminar o nosso coração, como o apóstolo Paulo disse em Efésios 1:18, vai fazer toda a diferença, para que você não tenha apenas uma nova religião, mas que você tenha amor pelo Deus vivo, pela igreja dele, se apaixone por Ele. Ele está aqui. Você quer olhar para Ele? Você quer olhar para Ele? Baixe sua cabeça para orarmos. Como eu falei, talvez você só recebeu água na cabeça, mas Jesus pode te batizar hoje com o Espírito Santo. Talvez você quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você está se apaixonando por Ele. Talvez você está vendo hoje o homem Deus e o Deus homem. Talvez você ainda não tenha o sangue desse Cordeiro sobre a sua vida. Eu quero te desafiar hoje que o seu coração seja iluminado e você olhe para Jesus e nunca mais você vai conseguir deixá-lo. Você vai abandonar todos os falsos amores deste mundo caído que tem te enganado. Quero chamar a Cher e o Mateus aqui, nós vamos cantar aquela música que é a nossa vida do Mestre. E que essa música seja a sua oração. Se você quiser ficar de pé, ajoelhado, sentado, fique à vontade. Vamos cantar ao Senhor essa música. E que essa música seja a sua oração. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Veja com fé o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Pai, nós conhecemos que ainda precisamos mais e mais do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, que Ele venha sobre nossas vidas, que a gente venha ser realmente lavado pelo Espírito, esse lavar regenerador. Amém. Que o Senhor nos enche de ousadia,
não somente para pegar o teu evangelho, mas para viver ele, Senhor, para morrer por ele se preciso for. Então, Pai, hoje nós declaramos ao Senhor que a nossa vida pertence ao Senhor, que não há sentido, Pai, não há sentido de viver uma vida tão supérflua aqui nesse mundo, sem ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas, aquele que é mestre. Meu coração é do mestre. Obrigado ao Senhor. Meu caminho, O meu caminho é do Jesus aos seus pés. minha esperança é do Mestre. A minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. entregue a sua vida ao Senhor. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança. Minha esperança é do Mestre. A Deus, A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei o mar afora. Aonde eu naveguei, não vejo mais lugar, só eu vivo agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança. Minha esperança é amém, Jesus. O Senhor conquiste o nosso coração para sempre, Jesus. Obrigado, Jesus, que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Que cada um de nós esteja com o seu sangue sobre a nossa vida. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.